Amanhã é para sempre. Resumo do capítulo 94. Bárbara está descendo as escadas e encontra Aurora aflita. Bárbara pede a ela que a espere em seu quarto. Steve e Eduardo agradecem a Vênus por ter se portado bem na festa. Sozinho no local da festa, Franco se senta no palco e fica pensativo. Aurora conta a Bárbara que uma das paredes do banheiro estava manchada de sangue e escrito "Me ajude". Bárbara tenta tranquilizá-la e pede a Aurora que mostre a parede do banheiro. Aurora explica que apagou para que Santiago não visse. Bárbara tenta convencer a Aurora a fazer uma nova consulta à Rosa e contar tudo o que a aflige. Aurora diz que irá e a abraça. Franco encontra em sua cama as cartas deixadas por Gardênia. Ao abrir a primeira, se dá conta de que foi enviada por Fernanda há 15 anos. Franco fica surpreso. Em seu quarto, Fernanda fica furiosa que Franco tenha se comprometido com Érica. Fernanda reitera que um mal-entendido fez com que ele se afastasse dela. Sozinho, Adriano diz que perdeu muito terreno com Fernanda e precisa recuperar o seu espaço. Nesse instante, Bárbara aparece, tira o roupão e diz que foi dar as boas-vindas a Adriano. Adriano a pede para ir embora e diz que não é escravo de Bárbara. Bárbara diz que ficou com saudades e reitera que irá provar o quanto ele fez falta. Os dois começam a se beijar e rolar na cama. Franco vira à madrugada lendo as cartas que Fernanda o enviou. Em seu quarto, Gardênia diz que ele terá uma noite dos infernos ao ler todas as cartas enviadas por Fernanda. Em um bar, Camilo aprecia uma taça de vinho e pensa em Lovelin. Vênus conta a Marina que achou Camilo muito bonito. Marina diz que se ela se apaixonar será a madrinha do casamento. Vênus se lembra que está fazendo um trabalho e uma das condições é não se apaixonar por Camilo Elizalde. Marina fica pasma ao se dar conta que Vênus foi paga para seduzir o irmão de Liliana. Adriano leva o café de Fernanda na cama, mas ela diz que está sem fome. Então Adriano pergunta a Fernanda se durante sua ausência, ela se relacionou com outro homem. Fernanda fica surpresa. Steve encontra Eduardo pensativo e quieto. Em silêncio, Eduardo caminha até a cama e entrega a Steve alguma das cartas de Fernanda. Steve fica surpreso, pois se trata das cartas que ele estava procurando. Fernanda pergunta a Adriano por que quer saber se ela teve outro homem durante sua ausência. Adriano pede desculpas e diz que não queria a chatear e reitera que ao vê-la emburrada pensa em besteiras. Fernanda o observa calada. Nesse instante, Adriano revela que irá à empresa, pois pretende retomar suas atividades. Fernanda o observa desconfiada. Bárbara entra aflita na sala de Gonçalo e diz que Oregon entrou em contato. Gonçalo fica surpreso e pergunta se ele pediu dinheiro pelo resgate de Liliana. Bárbara explica que não e reitera que a ligação foi curta. Gonçalo pega o telefone e diz que precisa comunicar a Fernanda. Bárbara pede que os dois mantenham essa situação em segredo. Gonçalo acha estranho. Bárbara envenena Gonçalo contra Fernanda e diz que se não fosse por Fernanda, a essa altura Liliana estaria internada em uma clínica em Estocolmo recebendo o melhor dos tratamentos. Gonçalo dá razão a Bárbara. Bárbara aconselha Gonçalo a tomar as rédeas da situação, afinal, ele é o pai de Liliana. Jaime, empregado de Orlando na Prolasa, tenta buscar meios para provar sua inocência e provar que não vendia informações à Flor. Franco conta a Steve o quanto era doloroso quando recebia cartas de Soledade e não vinha um simples bilhete de Fernanda. Steve diz que Fernanda não deixou de pensar nele em nenhum instante. Franco o corrige e diz que tem em mãos a última carta enviada por Fernanda. Na carta, Fernanda dizia que Soledade sempre se esquivava das perguntas sobre ele e a única coisa que sabia a seu respeito é que estava bem. Então chegou à conclusão de que ao longo desses 14 anos, se ele não a respondeu, é porque não queria mais assunto e nem saber dela. Gardênia aproveita o momento para escutar por trás da porta e ouve Franco dizendo que Fernanda deixou de escrever porque pensou que ele não queria saber dela. Franco diz a Steve que nutria o mesmo sentimento de Fernanda por não receber cartas e ficou decepcionado quando voltou à fazenda e descobriu que ela estava de casamento marcado com Adriano. Franco explica que a partir desse momento seu coração se transformou em ódio. Steve explica que para Eduardo Juarez o casamento de Fernanda é algo terrível, mas para Franco Santoro é uma realidade. Flor e Vladimir trombam na empresa e ela se mostra fria e calada com ele.
Jaime explica a Orlando que foi Flor que tentou vender os documentos para ele. Orlando questiona por que os documentos estavam nas coisas de Jaime. Jaime explica que Flor e ele já tiveram um caso e ela ofereceu os documentos para que ele comprasse. Flor diz a Fernanda que viu uma coisa e deve contar. Fernanda fica curiosa e pede a Flor que conte. Nesse instante, Adriano entra na sala, chama Fernanda para uma reunião e cumprimenta Flor. Ao sair, Fernanda questiona a Flor o que queria lhe contar, mas Flor desiste de dizer que Vladimir estava acobertando Adriano.